Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Para você que acompanha o nosso canal, que já está inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado. Para você que está chegando agora, aproveite para inscrever-se. Não é necessário preencher nenhum formulário, não é necessário colocar nenhum documento, apenas um clique e você já estará inscrito em nosso canal. Agradecemos também aos nossos parceiros, a editora e gráfica Digitop, ao Jardim das Terapias e a Viena Gráfica e Editora. Tudo bem com você, Michele? Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualidade Além das fronteiras da religião e do preconceito. Eu tô maravilhosa hoje, eu vou te contar o motivo. É verdade? É. Qual será? Porque hoje nós estamos em casa, né? Vai ser um podcast literalmente em casa. Porque nós estamos com as pessoas que nos acolheram há quase um ano atrás, né? Exato. No nosso primeiro episódio. O que já deixa assim, né? Um gostinho de coisa boa no ar. E nós estamos com um amigo, que é uma pessoa querida, que acompanhamos o trabalho já há muito tempo, né? Um trabalho grandioso e que já conhecemos pessoalmente. Inclusive, já tivemos outras oportunidades, outros trabalhos com ele. Muito bem. Hoje, esse convidado, para mim, ele está à frente de uma missão que, assim, é um aconchego para quem tem aí uma alma, um coração sofrido. Então, é com muita alegria, com muita honra, que eu anuncio aqui Orlando Noronha Carneiro. Seja muito, muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Michele, amigos, internautas do nosso querido Espiritualidade Além das Fronteiras. Uma alegria imensa estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Orlando. Já faz um tempo, né, que a gente queria trazer você para esse espaço, porque a ideia é que a gente possa conversar sobre espiritualidade. E você vem realizando um trabalho já há muitos anos, totalmente conectado, né, com a espiritualidade. E a gente sabe que agora em 2024, você vem completando aí 40 anos desse trabalho, né, com a mediunidade, com as cartas familiares consoladoras. E muita gente que nos acompanha tem curiosidade de entender e de saber um pouquinho mais da história do Orlando Noronha Carneiro, como que essa sensibilidade entrou na sua vida, Orlando, como começou na sua vida pessoal esse contato com o mundo dos espíritos, por assim dizer. Renato, você com essa pergunta nos faz olhar para o passado ali e me faz lembrar a família, meu pai, não é? Porque esse contato com o mundo espiritual foi desde eternidade, ainda muito criança, ocorria esses fenômenos que evidentemente na época eu não compreendia, não entendia, né? E meus pais, evidentemente espíritas, eles estavam cientes do que estava acontecendo, compreendiam. Eu tive a alegria, né, se não dizer, o privilégio de ter pais os meus pais que eram espíritas, e eles estavam cientes, né, do que estava acontecendo comigo, né? Então, desde criança, desde pequenininho, eu mantinha esse contato no mundo espiritual, vendo a espiritualidade, conversando com eles, mantendo esse contato assim, bem perto, não é? Então, era assim que eu vivi logo no início dessa, hoje já uma compreensão espírita, me vi assim, estabelecendo esse intercâmbio natural, muito natural com o mundo espiritual.
Orlando, você tinha mais ou menos quantos anos, e você, obviamente, se você se recorda, em que essa sensibilidade apareceu para você? Você era jovem ainda? Sim, não, eu era muito criança, 4, 5 anos. Eu, eu mantinha esse contato com o mundo espiritual, né? Evidentemente que não era de 4 horas por dia, né? Mas eles, durante um período, em determinado momento, ocorria esse contato com o mundo espiritual, né? Então, o fenômeno ele foi ocorrer naturalmente, de forma mais clara e evidente, não é? Aos 6, 7 anos, quando eu pude estabelecer um contato, assim, até com o nosso benfeitor Natanael, na época, sem saber, né? Então, e assim, Renato, Michele, foi acontecendo esses contatos que eram esporádicos, mas eles aconteciam. Então, eu achei assim que o contato com o Natanael tivesse sido mais adiante, já na juventude. Então, na verdade, você é acompanhado pelo seu mentor, Natanael, já desde muito cedo, então desde criança. Sim, sim. Tem dois fatos, né? Um fato anterior, que havia na sala de casa uma imagem, uma foto de uma senhora negra, né? De uma senhora negra. Meu pai estava muito desses quatro. E, e ele disse que para mim, eu não sabia como isso acontecia, não tinha noção, né? E eu lembrei que eu conversava com essa senhora no quintal de casa, no fundo de casa. E eu falava para meus pais, né? Olha, essa senhora aí, ela estava lá comigo, conversando lá no quintal, ela sorria, conversava comigo, brincava comigo, né? Então, esse é só para ilustrar um caso, né? Só para ilustrar uma situação. E essa do Natanael, ele estava, eu acho que eu já estaria uns 9 anos, né? 8, 9 anos. Não sei determinar. Meu pai era professor universitário e ele estava lá, era na noite, ele estava corrigindo provas. Eu lembro até hoje que ele tinha um rádio, motorário, uma coisa assim, era um nome assim, ele estava nas músicas clássicas, ele gostava muito de música clássica. E eu tinha um quarto, ficava paralelo, era no meu quarto, esse escritório dele. Então eu saía do meu quarto e entrava em um corredor. E nesse corredor, uma noite, eu senti necessidade de ir ao banheiro. E eu lembro quando eu saí, no fundo do corredor era a cozinha de casa. E estava escuro, né? Só que do chão do chão para cima, uma luz ela foi se estremecendo até chegar num formato de um homem, de um senhor. E a cozinha ficou iluminada, né? E eu fui seguindo naturalmente. E esse senhor, ele sorriu para mim, não falou nada. Eu entrei no banheiro. Quando eu voltei, aquele senhor não estava mais lá. E depois, quando iniciei a tarefa de forma mais consciente na doutrina, esse senhor que eu havia visto se apresentou para mim no quarto. E se apresentou dizendo que ele era o Natanael, eu poderia chamá-lo dessa forma. Provavelmente ele escolheu um nome, tem alguma ligação, e estaria coordenando as minhas tarefas mediúnicas a partir daquele momento. Então, são situações que foram paulatinamente se formando, né? E
foi se adequando, a espiritualidade foi preparando para, hoje eu compreendo assim, né? Para essa tarefa que nós estamos dentro da doutrina espírita, edificada por Kardec, e que nos chama a uma atividade que não nos pertence, é uma tarefa que nós estamos, pela misericórdia divina, né, nessa tarefa, em aprendizado, em processo de regeneração, processo de recuperação interior, intelectual, oral, porque nós aprendemos na doutrina espírita que a mediunidade ela é instrumento de aperfeiçoamento e de renovação. Casos muito esporádicos são mandato mediúnico, né? Eu citaria Chico Xavier, né? Então, pela dimensão que ele representa para a humanidade como fenômeno mediúnico e fenômeno de homem do bem, a gente percebe que é um mandato mediúnico. Agora, nós estamos numa tarefa de prova, de lutas, de experiências de aprendizado, para deixar muito bem claro, para que não nos coloquemos, né, numa condição de pessoas privilegiadas, pessoas que tenham uma elevação, porque falou hoje, principalmente por lei, que nós estamos querendo trazer essa informação, eu vivo isso muito perto de mim, né? O leigo, ele não tem a obrigação de conhecer os fundamentos e as orientações da doutrina espírita. Então, para o leigo, o médium é alguém elevado. É alguém com muita elevação, é alguém que vem de uma tarefa porque é um espírito elevado, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar por desconhecimento. E a gente sabe, no espiritismo, principalmente com Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, de que os médiuns, na sua generalidade, eles estão em tarefa de regeneração, de aperfeiçoamento, de melhoramento espiritual. É um empréstimo que se recebe para a sua renovação mental e espiritual. Então, a mediunidade, além de ser o instrumento entre os dois planos da vida, ele é instrumento de regeneração para aquele que veio investir dessa tarefa. Por isso, eu tenho, graças a Deus, o pé muito no chão nesse sentido. Orlando, só para reforçar essa ideia do Orlando, eu ia pedir para o Caio, se for possível, colocar a imagem do Natanael. Orlando, para as pessoas, né, saberem, essa é a imagem do Natanael, o seu mentor. Orlando, você comentou que quando jovem você teve esse avistamento, né, do espírito Natanael. Ele é próximo dessa imagem ou quando você tinha 9 anos ele estava diferente do que a gente acabou de ver nessa imagem agora? Essa imagem, vamos esclarecer, é o Natanael mais novo, mais maduro, mais novo. Sim. Mas ele se apresenta muito agora comigo de uma forma mais idosa, tá? Ele tem uma afeição mais pro semblante idoso, sem, evidentemente, perder a característica de enlevo espiritual, né? Então ele se apresenta, cabelo mais branquinho, com algumas falhas, assim, não igual ao ser, né, Renato? Mas O meu já não é nem falha. Pequenas falhas, né, Orlando? pequenas grandes falhas. Isso não. mais exemplos, vários, assim, entendeu? Mas assim, vamos dizer, é dessa forma que ele apresenta, né? Essa imagem
que está no livro, né, que você deve falar, Palavras da Esperança, ele foi feito pelo artista plástico Napoleão Figueiredo, tá? Irmão do ator Paulo Figueiredo, Sim. que era muito conhecido nas novelas da Globo, daquele tempo, né? Exatamente. Você sabe, Orlando, que eu vi... Desculpa, então, o pessoal, para fazer um parênteses aí, eu estava assistindo a imagem da TV Tupi, do Pinga Fogo, com o Chico Xavier, 1971, e eles abrem a câmera e mostram a plateia, e o Paulo Figueiredo está na plateia. Eu identifiquei ele ali na plateia, acompanhando o Pinga Fogo, né? Tá aqui em mãos, eu vou mostrar para você. Esse material é do Oceano, né? Ele que me deu, me presenteou. Você exemplo aqui, ó. Ó o Chico aqui, ó. Vendo? Foi feito pelo... Aqui é a minha Pinga Fogo. Pinga Fogo, essa imagem. Ele foi feito pelo Napoleão. Esse quadro aqui, ó. É o Emmanuel, não é? É o Emmanuel. Chico, deixa eu virar aqui. Isso, vai um pouco mais para o centro, Orlando. Sobe um pouquinho mais. Aí. Ah, isso. Ah, deu para ver. Perfeito. Né? E aí, nós estamos vendo o Chico aqui, o Emmanuel, né? Isso, agora... Ó, o Chico lá na Ouro, o Emmanuel. Aqui nós estamos vendo esse Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? E aqui nós temos o Chico lendo uma mensagem. São tudo inéditos, né? Tudo informações inéditas. E aqui, ó, um grupo de quadros, todos feitos pelo Napoleão. Nossa! Gente, Jesus, Elis, Meimei, Bezerra de Mariz, Emmanuel. Esse quadro de Jesus foi feito pelo Napoleão Figueiredo também, pelo Napoleão Figueiredo, que é o irmão do Paulo, né? E todo ele paga pessoalmente pelo Oceano Vieira de Mello. Esse contribuição esses quadros aqui só estou trazendo alguns, né? Sim. Eu já vi o Oceano mostrou todos no quadro mesmo. E ele deixa eu acertar aqui. Isso. Aí, agora deu para ver o que estava faltando embaixo ali. Ótimo. Isso. Dizendo aqui, ó. Exato. Emmanuel aparecendo no açude. Que apareceu pela primeira vez para Chico Xavier, né? Essa imagem. No centro é André Luiz, no centro. André Luiz. Bezerra de Menezes, Meimei. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Maria de Nazaré. Vamos esclarecer. É como ela é vista no plano espiritual. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Eu já postei e tem pessoas que às vezes entram para fazer alguma crítica. Sim. Não, como que pode? Isso é uma visão europeia. Ela era na Judéia. Como que pode ser judeu, né? Sim. Gente, isso daqui é como ela é vista e plasmada no mundo espiritual. Orlando, aproxima a imagem de Maria um pouco mais, por gentileza, da câmera, para ampliar um pouco. Isto. Dá para ver bem. Deu para ver bem. Isto. E esse quadro aqui de Jesus, perfeito. Estão vendo? Isto. Isso, agora deu. Está no quarto de Chico Xavier, aonde ele nasceu, no Luiz Gonzaga. Essa imagem de Jesus. É o quadro que Chico ganhou. O Oceano sabe toda essa história, né? Sei. E eu só estou colocando isso, e é esse profissional artístico que fez Natanael. Ele demorou 3 meses para concluir o trabalho. A parte de concluir ele fez um mês, 20 dias. Mas os 2 meses ele me mandava, voltava, mandava, não é assim, corrige ali, até chegar no mais próximo. Vai aprimorando, né? E o quadro oficial tá aqui, ó.
É, do céu. É. Agora, Orlando, Mi, só para ir ainda no embalo aí, eu ia pedir para o Caio agora colocar uma outra imagem, que é uma imagem sua com o Chico Xavier, porque as pessoas veem a foto, é outra imagem, Isso. e falam, mas quem é essa pessoa com o Chico Xavier, né? É essa pessoa que vos fala aí. É. Você com o Chico, Orlando, essa imagem aí, você tinha quantos anos? 23 anos, né? Foi ontem, então. Foi um. Veja só, olha só que topete reconhecível, né? Então, na época, 23 anos, 1986, porque eu vou falar para vocês um detalhe, o meu cabelo, eu vou mandar para você, Renato, depois você mostra para o São Michel, meu cabelo era liso e era pro lado, depois vocês vão ver. É diferente. Não é mesmo, só- não. Não é, Não é é mesmo? verdade, ele vai comprovar. Eu vou comprovar. E eu vou dizer para vocês, por que que eu mudei assim para ficar esse topetão aí? Porque eu frequentava, na época, as discotecas, Opa! e aí teve o tal do famoso do John Travolta. Ah, foi a época das discotecas, né? Nos embalos dos sábado à noite. Os embalos de sábado à noite. Isso. E aí, eu fui participar de um curso, eu fui participar de um concurso em Osasco, na Associação Atlética Floresta, era um clube, e tinha uma discoteca, e teve um concurso lá para quem imitasse mais o John Travolta e a Olivia Newton-John, que dançava com ela. E Ele passou essa vergonha. para poder imitar ele, pus de cabelo para trás e O gostei. que eu falei? Eu falei, Eu eu peguei- passou essa vergonha. Eu peguei em segundo lugar. Ó. Eu só perdi porque o primeiro tinha olho azul. E o John Travolta tinha olho azul. Qual o critério? Olha aí. Mas e na dança? Na dança você segurou firme? E deu um empate. Eu acho que deu um empate ali, né? No desempenho. Mas aí na hora de desempatar, vamos ficar com quem tem olho azul, que tá mais próximo ali do. Tecnicamente, realmente eu tinha ganhado, né? Eu dei um show. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas eu vou aproveitar aí a foto, porque a minha pergunta era justamente sobre isso. Em que momento da tua vida se dá o encontro com o Chico? Foi em 86, você acabou de falar, mas assim, o que desencadeou? Foi em 86, não? Não. A pergunta que você está fazendo, eu conheci Chico em 1980. Em 80. Tá, mas aí em que momento que vocês se encontram? Foi em 80, mas teve algum motivo especial? Sim, porque o que aconteceu? Foi até bom para ilustrar, né? Porque, veja, eu vivi e vivo, mas vamos entrar naquele cenário. Eu vivia com uma pessoa normal, né? Que outra coisa, o pessoal pensa que é médium. Esses dias eu fui numa cidade aí onde eu fui fazer a reunião da psicografia, no interior aí de Minas Gerais, e como eu estou agora para poder aguentar toda essa agenda, né, Renato e Michel? Sim. E por orientação médica, eles falaram, ó, faz academia e medicação. Então eu estou fazendo, porque eu sou muito disciplinado. Então eu estou fazendo academia. Eu ia ficar 8 dias fora. Então, aonde eu fui, eu falei, tem academia aí? Tem. Ah, legal. Então, eu peguei 8 dias de licença não, de carga horária minha, de horas, e fui. Cheguei lá na cidade, fui na academia, aí uma pessoa lá me reconheceu. Reconheceu tudo, tal, veio conversar comigo, tal, por causa das redes sociais. E a mãe da pessoa que estava do lado perguntou, mas médium pode fazer academia? Aí eu fiquei assim um pouco impactado, né? Aí eu falei, claro que sim. Mas não
não entrei muito na questão, porque as pessoas têm essa ideia de querer comparar muitas vezes com a vida e a obra de Chico Amor Xavier, né? Sei, E sei. Chico é incomparável, Chico é outra estação, né? Chico é outra estação. E a gente como eu falei no início do nosso bate-papo, né? Nós estamos em tarefa de prova, de regeneração. Está lá no nosso início, né? Sim. Exato. Então, como eu estava falando para a Michele, eu vivi como todo jovem vive. Eu frequentei bailes, eu estive muito envolvido com o esporte. Então, fui várias vezes campeão nos campeonatos que tinham internos da escola, fora da escola, não é? Depois eu comecei a jogar na várzea. Na época era muito forte Você está falando futebol? futebol. Eu joguei muito na várzea, muitos anos. Com 12, 13, 14 anos eu jogava na várzea. Eu vou mandar foto para você. Porque E agora fiquei quer curioso. ver? Qual que posição que você jogava, Orlando? Eu era meia esquerda. Olha eu aqui, ó. Camisa 10? Tá Olha o cabelinho. brincando? Nossa, com a camisa da seleção aí, camisa amarela? Sensacional, hein? Ele só não soube escolher o time, mas jogar ele jogava. Que legal, que legal. E Minha esquerda é o tanto, camisa 10 do time, é o principal jogador. Quer tanto dizer, é que hoje já nós fomos mudou, né? eu fui fazer peneira, que fala peneira, eu fui fazer peneira lá na Água Branca, lá em São Em Paulo. São Fui Paulo. fazer peneira lá no Palmeiras, tudo, sabe? E Pô, então ainda bem que não deu certo, hein, Orlando? a gente Que... teve uma vida muito É, ativa e eu pensava em ser profissional, tudo, estava caminhando para isso, né? Só sei, que sei. estudando normalmente, até que alguém lá de cima falou: opa, Não é esse caminho. esse não é esse caminho aí, não. Nós não podemos perder. Aí eu fui, a tarefa mediúnica foi aparecendo, os fatos foram combinando para a manifestação da mediunidade de forma ostensiva, né? Não era algo ainda a estar em estudo, em exercícios. Claro, eu continuei e continuo no exercício da mediunidade, evoluindo sempre, mas não estava, vamos dizer assim, algo sutil. Ficou muito ostensivo as manifestações, né? E aí, o que aconteceu? Casa espírita, estudo da doutrina, eu fui me encantando agora de forma consciente com o mundo espiritual e entrei de corpo e alma na doutrina, com o apoio de meus pais, as casas espíritas em Osasco, iniciei na atividade de cura, inicialmente, e aí quando a atividade foi tomando já um domínio público, porque o trabalho de atividade de cura, que está lá no livro dos médiuns, o médium de cura, né? Sim. E a reunião foi tomando um rumo muito público, muita busca, com fatos registrados ali de intervenção do mundo espiritual, ajudando muitas pessoas a conseguir até cura mesmo, né? E ectoplasmia também foi envolvido nas reuniões, a gente sentia muito os perfumes dos espíritos, o exalar, né? Os perfumes que eles traziam, e também do éter, era muito claro, às vezes chegava até a arder
os olhos da gente, o nariz, porque o éter era forte, e ninguém tinha jogado nada ali, né? Não tinha nenhuma manipulação física externa. E aquilo foi tomando até que as pessoas viram que rumo estava tomando, até que falaram, ó, ele precisa ir em Chico Xavier. E eu falei, mas quem que é Chico Xavier? Eu não sabia. Eu via lá. Uma vez eu falei no escritório do meu pai, que no escritório do meu pai, igual aqui, assim, ó, tem muito livro que está aqui, é do meu pai. E eu ficava lá escutando rock, naquele 3 e 1 da Sharp. Eu ficava escutando rock e ficava olhando os livros, assim, igual eu estou aqui com vocês, assim, eu ficava olhando, escutando Black Sabbath, escutando Kiss, né? Ele não tem bom gosto para escolher o time de futebol, mas ele tem bom gosto para escolher as músicas. Escutando Made in Brasil, Rita Lee, que era muito forte no rock. E eu olhava os livros e eu falava, meu Deus do céu, só tem livro do Francisco Cândido Xavier. Quem será esse? Mas eu não sabia quem era. Eu tinha 14, 15 anos, 16. E eu sei que vinha um senhor espanhol, todo mês ele vinha e ele trazia. Olha lá, Renato, olha que coisa importante para você. Olha como era em 1980. Vinha um senhor da Maria Paula, lá da Federação Espírita de AFESP. Ele vinha, ali tinha uma outra livraria que era do irmão do Chico, o André Luiz. Ele não era dele, ele trabalhava lá perto, na Maria Paula. E então ele vinha todo mês, ele vinha com uma mala e trazia os livros. E ele abria aquela mala assim, Michele, e eu via, porque às vezes eu estava ali no escritório estudando, eu estava estudando, e trazia, e o meu pai, eu quero esse, eu quero aquele, né? E tal, e não sei o quê. E era tudo livros do Chico, do Herculano Pires, né? Então, todo o lançamento de Chico Xavier, meu pai comprava. E aquilo ia para as prateleiras dele, né? Sim. Ia para todo o acervo dele. Aí, quando eu fui dando conta, aí que minha mãe foi explicando quem era Chico Xavier e tal. A dona Clotilde é uma senhora que já desencarnou, que tinha uma vidência maravilhosa. Ela via os espíritos assim. Então, ela perdeu o filho num acidente. Eles eram empresários ricos lá em Osasco. Eles tinham esse negócio de areia tal, uma empresa grande. E o filho desencarnou num acidente na empresa lá com essa, sabe? Foi muito traumático. E ela foi em Uberaba e recebeu a carta do Mauro Mazzini, que era o filho. Através e ela do Chico? trouxe, eu lembro que ela trouxe para mim as folhas, as laudas. E aí a dona Clô, que a gente chamava Dona Clô, ela tinha um olho azul lindo. Ela era baixinha, sim, mas era uma mulher muito bonita, uma senhora. E ela falou, Orlando, você tem que ir para Uberaba conversar com o Chico Xavier. Aí eles mostraram a foto para mim, quem era Chico. Aí meu pai explicou tudo. E aí eu falei, mas eu tenho 17 anos, como que eu vou lá? Não sei ir. Não gostava de viajar, essas coisas, né? E aí eles me incentivaram e me orientaram. Ó, você vai ficar no hotel tal,
A dona Clô, então, falou, você vai ficar no hotel tal, vai chegar lá, vai pegar um táxi. E aí, meu amigo, eu fui a primeira vez, Michele, pela tua pergunta, fui para Uberaba, com 17 anos. Peguei um ônibus na rodoviária Tietê para Uberaba. Cheguei e fui no Hotel Zote. Esse Hotel Zote ficava de frente à rodovia. Quando você saía do hotel, da recepção, você andava um pouquinho, porque do lado direito tinha um posto de gasolina, mas você andava um pouco no pátio à frente, ali a rodovia, você virava assim à esquerda, pegava uma rua aqui e subia. Na terceira quadra, só que era terra batida, era terra batida. Não era asfaltado a rua. Na terceira quadra, na esquina, era o Grupo Espírita da Prece. Na recepção do hotel, tinha a foto de Chico com Emmanuel. Nossa! É. Aí a pessoa falou, ó, só que a reunião é só à noite. Você pode encontrar ele lá no Abacateiro. Olha lá. Ai, o abacateiro famoso. Aí eu peguei e falei assim, mas como que eu faço? Aí me explicaram, ó. Eu peguei essa rua, quando você chegar lá no centro, você vira à esquerda e vai embora. E vai perguntando. Mas você sempre vai reto. Aí cheguei lá no local que era a sombra do abacateiro, porque era um abacateiro enorme, enorme, frondoso. Fazia uma sombra assim, maravilhosa. E aí eu fui com uma pasta onde eu tinha mensagens datilografadas na máquina Olivetti do meu pai. E eu fui com a pasta porque eu queria levar para Chico. Eu queria mostrar para ele. Então, né? E eu tinha fotos dele, eu sabia quem ele era agora, tal. Já estava mais familiarizado, só não conhecia pessoalmente. Aí quando eu cheguei, não tinha ninguém, só tinha o abacateiro. Aí chegou uma mulher e falou assim: você veio para a reunião? Era meio-dia e a reunião começava às 14. Você veio para o culto do Evangelho? Eu falei, sim. Ah, o Chico só chega aqui 1h30, 15 para as 2. Eu falei, mas não faz mal. Eu fico aqui de pé. O que você veio fazer aqui? Eu falei, vim entregar essas mensagens. Eu contei para ela a minha história. Sim. Aí ela falou assim, você não vai conseguir chegar perto dele aqui. É muita gente. Se você confiar em mim, você me deixa essa pasta comigo, que eu entrego para ele. Falei, tá bom. Só que eu ficava só de olho na mulher, né? O que ela vai fazer com a minha pasta? Você confia desconfiando, fica meio esperto. Aí, daqui a pouco começou a chegar gente, carro, ônibus e papa. E ela falou, ó, fica aqui. Fica aqui de frente para o abacateiro, o tronco, né? Enorme. Você fica aqui nessa posição, não sai daqui. Aqui você vai ver ele direitinho. Falei, então tá bom. Fiquei. Aí começou a chegar gente e tal. E eu ali. Aí o pessoal, aí foram montando a estrutura para fazer o evangelho. Então, colocaram em forma de U. Então, o tronco aqui, forma de U, colocaram 3 bancos de madeira. Aí colocaram no meio desse U aí, desse que fizeram, colocaram uma mesinha, colocaram uma toalhinha e as pessoas colocavam a água ali para fluidificar. Eu, como não levei água, não coloquei. Não sabia, é a primeira vez. E aí foi chegando, aí eu vi que foi chegando gente, foi sentando no banco, tal. Hoje eu sei, era o Bacelli, era a Márcia Bacelli, o seu Iker Batista, a dona Hilda Batista, a esposa do seu Iker. E os palestrantes foram chegando, tudo.
Quando foi, era um calor imenso. Quando foi chegando, eu estava de relógio, e já estava lotado de gente. Quando foi chegando de gente, quando foi chegando 15 para as 2, começou a exalar um perfume. Eu já estava acostumado com esses perfumes, com esse odor. Começou a exalar um perfume maravilhoso, Michele e Renato. E o calor ali, devia estar uns 32 graus, começou a ficar uma brisa, mesmo com o calor, começou a dar um vento e uma brisa com esse perfume. Esse perfume é algum efeito físico, né? Sim. Aí, daqui a pouco, eu só escutei assim, o Chico chegou. Estava anunciando, na verdade. Aí, atrás de mim, parou um Opala Comodoro preto. Quando abriu a porta, aquele perfume triplicou. Sai aquele senhor de terno, miudinho. O Chico naquela época, em 80, era mais magro. A sua peruca característica, o óculos, sorrindo. Sem gravata, mas só com o terno, né? A parte de cima, tal, o terno. Magro, ele passou do meu lado, eu lembro até hoje. Quando eu olhei, eu falei, mas que pele é essa? A pele dele parecia um algodão, assim. Coisa limpa, parecia um anjo. Eu lembro até hoje. E ele foi e sentou à minha frente. A mesa com as garrafas. Vocês estão conseguindo idealizar? Sim, sim, sim. Como a E ele senhora na falou para frente, você, ele fica aqui que você vai cumprimentou. ver ele. É. E aí, quando ele sentou, aquela senhora foi atrás dele e entregou a pasta para ele. Ele virou para a senhora assim, pegou a pasta e ele ficou alguns segundos assim, olhando para a pasta. Eu não esqueço isso nunca. Aí ele pegou a pasta e entregou para um trabalhador ali, que eu não lembro hoje quem é. Entregou para essa pessoa. Aí, tudo bem, terminou tudo. Hoje a gente sabe que o perfume era a materialização dos espíritos através da mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier. Provavelmente Maria Dolores, Meimei, né? E aí, à noite eu fui para o centro. Participei. A primeira... Aí também me explicaram, ó, lá no centro chega cedo e fica no banco, não senta, fica de pé na frente do banco, primeiro que tiver. Me explicaram lá. Aí eu fiquei de frente e dali eu via o Chico psicografando. Eu ficava assim de frente olhando ele psicografando. E estava o centro lotado. Mais de 500 pessoas ali. O Brasil tinha gente até do exterior. Que já era o trabalho com as cartas aí. Já era o trabalho com as cartas. A primeira mensagem que eu vi o Chico ler de mentor, benfeitor, foi do poeta lusitano João de Deus. Ele leu uma poesia, antes das cartas familiares, ele leu uma poesia de João de Deus, o poeta lusitano. Depois ele leu as cartas. Aí falaram, ó, depois que ele terminar, ele vai autografar, e depois de autografar, ele vai atender. Ele vai cumprimentar. Aí eu fui para uma fila enorme, meu amigo. Uma fila que você ficava 1, 2 horas esperando. Aí quando chegou a minha vez, que eu cheguei perto dele assim, que eu beijei a mão dele, eu via todo mundo beijando a mão dele, falei, eu vou beijar também. Beijei a mão dele.
Aí que eu abaixei, beijei, que eu levantei para falar, eu já estava com a pergunta. Ele falou assim, no meu ouvido, assim, já estou com as mensagens. Ele não me conhecia, ele não tinha nem me visto. E a mulher que entregou a folha, só entregou, a pasta só entregou. Sim. Ela não entregou e falou, é aquele ali. Ela só entregou. Nem precisou falar, né? Aí eu cheguei, ele já falou, estou com as mensagens. Só que não é para publicar. Ah, ele falou. É, porque eu estava louco para fazer livro. Aquele meu entusiasmo. Não era vaidade, era entusiasmo. Era diferente. E ele falou, não é para publicar. Essas mensagens, é tudo que você tiver lá, porque eu estava com cópia, né? Tudo era cópia. Essas mensagens são treinamentos, adestramento mediúnico. Os espíritos estão te preparando, te treinando. Não é hora de divulgar. Mas já tinha dado play ali, então. Já tomou contato, né? Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Falei, tenho 17 anos. Ele, meu Deus! Ele fez assim, meu Deus! Dá para até imaginar a vozinha do Chico falando. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Meu Deus! Ele virou para a equipe que estava na mesa. Ele tem a idade que eu comecei em Pedro Leopoldo. Ele está fazendo eu me lembrar lá de Pedro Leopoldo. Aí ele virou e falou assim, você é muito novinho. Eu preciso... Eu gostaria, não foi preciso, eu gostaria que você viesse mais vezes. Eu preciso falar mais com você. Precisamos conversar mais. Mas você é muito novo. Você tem que pedir autorização para os seus pais, viu? Peça autorização para eles para você vir. Esse foi meu primeiro contato com Chico Amor Xavier. E que comecem os jogos agora, né? Aí começou. Essa história incrível, né, do primeiro contato com o Chico, e ele relembrar, né, Orlando, da idade dele, né, quando ele começou com o trabalho com a psicografia, né, lembrando ele também. E você não poderia imaginar naquele momento que futuramente você viria a realizar o trabalho que você realiza hoje, que é o trabalho chamado Cartas Familiares Consoladoras, né? Ali você nem imaginava, né? Não, porque aí, claro, eu falei da atividade de cura, aí ele me indicou 2 livros, né? A primeira orientação foi estar num grupo de estudo com Kardec, com Jesus, estar com pessoas experientes, para um moleque novo. Então eu deveria estar associado a uma casa espírita, a um grupo de pessoas experientes. Pedia, ouça muito as pessoas que são mais experientes que você, né? Essas mensagens têm que passar todas para análise antes de qualquer publicação, mas ainda não é para publicar. Você está em treinamento. A partir do momento que você está trabalhando em grupo, você vai evoluindo, vai crescendo, vai aprimorando e estudando Kardec. E vou te indicar 2 livros. Para a atividade sua de cura, continue, falou que era para eu continuar. Ele me indicou 2 livros. Ele me indicou o livro Magnetismo Espiritual, do Micaelos, que é da FEB, e indicou o livro
que é da editora Pensamento, Passes e Curas Espirituais, de Vanofredo de Toledo. Tenho aqui, está aqui do lado. Referências, né? E falou, além do livro dos médiuns, né? Você vai ler e estudar o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peral. Deu caminho, né? Ele foi conduzindo. Aí ele foi me orientando. Aí, cada vez que eu ia, ele sempre falava uma coisa. Perseverem no bem, sempre faço bem, né? Tal. Eu agora, por uma questão de ética e para a gente evitar alguma situação, havia um espírito muito conhecido no movimento espírita que estava orientando o trabalho de cura. E as pessoas sabiam disso. Sim. E certa feita eu fui numa casa espírita, eles falaram que eu estava obsediado, que não era esse espírito. Eu fiquei muito preocupado, queria até não continuar, mas fui para Uberaba. Fala E com o Chico. contei para o Chico. Contei, ó, Chico, falaram isso. E o Chico falou, não, quem está te orientando nessa primeira fase é esse espírito, sim. Ele deu, eu não vou comentar aqui. Sim. É esse espírito, sim. Não se preocupe. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Aí ele me deu uma grande lição. Ele falou, ó, enquanto estiverem te criticando, agradeça. Você vai estar com pé firmes. Agora, quando vier só elogio, meu filho, cuidado que você pode cair. Ah, vaidade, né? Vaidade. E aí, então, ele foi. Sempre era algo que eu fiquei hoje, não ouvi o meu pai, principalmente minha mãe. Minha mãe falou, compra um caderno, eu vou te dar um caderno, anota a data da viagem e vai anotando tudo que você passou lá. Eu fiz isso. Mas cadê o caderno? Se perdeu. Deram um registro quase que um diário, né? Seria um livro hoje. É. Se perdeu, porque não sei onde foi parar esse livro. Só as conversas com o Chico, né? Já renderiam material. As conversas, o registro, né? As orientações, os conselhos, né? E agora, então, a gente podia então enveredar pelo caminho das cartas, Exato. que foi onde deu o grande start. Recentemente, ouvindo um podcast que eu acompanho, você foi citado pelo Guilherme Velho, né? Porque eles estavam falando ali da questão da mediunidade, das cartas, das psicografias, e aí o Guilherme, que é um pesquisador, né? Ele comentou lá que Chico deixou um grande legado, né? Das psicografias, das cartas familiares, né? E aí o apresentador perguntou para ele que atualmente, né? Quais médiuns, né? Quem que representava hoje o Chico no Brasil com esse trabalho. E aí o Guilherme falou que lá que tinham tem muitas pessoas que ele considera que é um trabalho sério, diante das pesquisas que ele faz ao longo da vida dele, mas que tem 3 pessoas que está no livro, inclusive com testemunhos de pessoas que receberam a carta. E aí ele falou Orlando Noronha Carneiro. Aí na hora eu já peguei meu celular e já mandei mensagem pro Renato, né? Falou, Renato, o Orlando foi citado aqui no podcast, ó. E aí, Orlando, que é o ponto que mais me pega no teu trabalho de uma forma muito positiva, porque aí ele falou o seguinte, que lá na época da codificação, Kardec, ele foi muito criterioso na questão de provar e comprovar os fenômenos, né? Dessa coisa de sempre a gente se questionar e tentar ali ir pelo caminho das comprovações. E que ele foi muito questionado. E que
depois veio o Chico aí com esse legado também da questão mediúnica, que foi, eu acho que assim, pessoa perseguida, questionada, botada à prova, também foi o Chico. E ele diz que o que dá credibilidade para um trabalho é justamente isso, ter o pesquisador que vai lá, pesquisa e comprova de que aquilo realmente é um fato, existiu. E aí, ele falou que para ele um bom médium é essa pessoa que tem essa mente aberta, né? Que entende dessa importância dessa pesquisa, de ter pessoas ali envolvidas, né? Comprovando esses fenômenos, para que isso não caia aí nessa questão de achismo, né? Talvez, pode ser questões genéricas. E aí ele trouxe o relato de uma mãe que recebeu uma carta sua. E ele foi mostrando ali no podcast o caminho que ele faz. Era uma mãe curitibana, uma família curitibana que morava no Texas, que tinha um casal de filhos pequenos e ela perdeu uma filha que era mais novinha, descobriu-se um tumor na cabeça e foi para tratamento, mas a menina não resistiu e morreu. E que ela, no Texas, dirigindo o carro, né, ela diz que olhava, aí ele colocou assim, eu quero que você me fale pontos específicos que você me atesta de que essa carta realmente é verdadeira. E ela falou de 2 pontos, que quando ela estava no trânsito dirigindo, ela olhava pelo retrovisor do carro e só via uma cadeirinha, e que dava uma tristeza muito grande, porque lembrava que uma filha tinha morrido, e ela chorava muito, né? E isso estava na sua carta. E que o outro ponto é que ela tinha um espaço reservado na casa, que tinha lá a foto da criança, um porta-retrato, e que diariamente ela ia e colocava uma flor caída na frente do porta-retrato da filha, uma forma de homenageá-la, né? E isso também estava na sua carta, inclusive com o desenho do porta-retrato da criança com essa flor caída na frente do porta-retrato. E seria impossível que você tivesse acesso a essas informações, porque era uma família curitibana que morava no Texas e que, numa oportunidade de passeio em Curitiba, uma amiga convidou para ir até a sua palestra no que você ia conduzir o trabalho das cartas. O que eu quero te perguntar com isso é se isso te incomoda, essa questão das pesquisas para comprovar, e o quanto que você sente que essas situações impactam nas pessoas. O resultado desse trabalho impacta nas pessoas. Bom, antes aqui, vamos deixar aqui um abraço ao Guilherme Velho, né? Que ele é da cidade de Recife, pesquisador sério, um pesquisador que tem um objetivo de defender e de proteger o espiritismo, a doutrina espírita, né? É preciso lembrar a comunidade espírita de que o próprio codificador o fez em toda a sua jornada. Tanto é que ele trata um capítulo no livro dos Médiuns falando sobre a questão das fraudes e do charlatanismo. A gente lembra quando saiu o filme Kardec, que o primeiro contato dele, lembra daquela imagem que ele descobre, ele está lá num salão e há um fenômeno que ocorre, ele fica intrigado e ele acaba descobrindo um gancho que era o que fazia aquelas mesas subirem. Exato. Sim. Um truque. Ou seja, o fenômeno real ocorria. O fenômeno das mesas girantes era um fato. Ocorreu. Era um processo dos cafés e encontros da sociedade parisiense. Tanto é que, a partir desses fenômenos
sérios, controlados e pesquisados. Allan Kardec, aqui nós não queremos dar curso de espiritismo, não é? Sim. Mas iniciou todo o processo do nascimento da doutrina espírita através dos fenômenos autênticos que ele presenciou, mas que infelizmente ocorrem. As pessoas inescrupulosas se valem para, de alguma forma, buscar os seus interesses de promoção e até, infelizmente, de ganho financeiro. E que o espiritismo não tem nada a ver com isso. Né? O médico que comete clandestinamente, junto com alguém da enfermagem, o aborto criminoso, não o espontâneo natural. Falando o aborto criminoso, a medicina não tem nada a ver com isso. O professor, o pedagogo, que se utiliza de aproveitar de uma criança através do processo de pedofilia, não é? A pedagogia e a educação não tem nada a ver com isso. O padre, o pastor, ou até aquele que se diz espírita, que se usa, ou qualquer religioso, usa da religião para comércio, sexolatria, fama e outros, as religiões não têm nada a ver com isso. Então é preciso entender que o trabalho do Guilherme um dia será reconhecido no movimento espírita, porque fora do movimento espírita o trabalho dele é reconhecido. Sim. O trabalho dele é reconhecidíssimo e fora do país. E ele não persegue médiuns. Ele pesquisa para trazer, de fato, que vai ser a resposta da tua pergunta, a autenticidade da imortalidade da alma, a prova material da imortalidade da alma. Esse é o objetivo do trabalho dele. Só que nesse caminho ele encontrou, infelizmente, as fraudes e o charlatanismo, né? E se não fosse ele, nós estávamos com grandes problemas aí, porque ele deixou a clara aí muitos casos aí de fraudes, protegendo o espiritismo. Então, não estou aqui endeusando, mas estou aqui querendo ser justo com o trabalho que ele tem feito e que o movimento espírita precisa respeitar ele. O movimento espírita precisa respeitar, porque ele está fazendo o papel de que o movimento espírita não tem feito. E um papel que, na verdade, sempre existiu, né? Era feito de outras formas, né? Desde lá da época de Kardec, quando ele codificou a doutrina, e Chico também tinha essas questões, né? Então, na verdade, essa questão de duvidar e questionar e ver ali, né? Não deixa a ponta solta. Então eu sou muito, eu fiz essa menção por justiça e respeito a uma pessoa que está protegendo a doutrina espírita. Então o movimento espírita, eu sei o que eu estou falando, Sim. não estou criticando, mas eu estou falando que o movimento espírita do Brasil está em débito com ele. Está em débito com ele. E tem que respeitar o trabalho que ele tem feito. Né? E isso, que cada um faça a sua avaliação. Tá? Eu tenho certeza, eu não vou falar que seria assim, mas eu tenho certeza que o Richard Simonetti apoiaria o Guilherme. Conhecendo o Richard como ele era bastante rígido, rigoroso na questão doutrinária. Né? Então, bom, essa menção. Eu me sinto muito à vontade com as pesquisas, porque eu não tenho o que esconder, tá aí. As pesquisas estão aí.
Não só fui pesquisado pelo Guilherme, fui pesquisado pela a Marlene Roth, que é da UFMG. A UFRN fez um documentário chamado As Cartas de Natal. O Oceano Vieira de Mello tem mais de 20 registros pesquisados e documentados das cartas. Então, eu não me sinto incomodado, pelo contrário, eu sinto que a minha insignificante tarefa tem propiciado aos homens da ciência, da pesquisa, elementos para poder dizer e ter voz para poder dizer que a vida é imortal. Não só por mim, mas por outros médiuns que o nosso querido Guilherme citou. Então, eu me sinto muito tranquilo quanto a essa questão da pesquisa. O que eu acho que nos leva a uma reflexão e não desenvolver o tema, que aqueles que estão na tarefa e não querem e não aceitam ser pesquisados, por quê? Tem que responder por quê para a comunidade. Porque se o trabalho dessas pessoas são públicas, elas têm por dever moral explicar para o público porque ele não quer ser pesquisado. Sim. Agora, pode concluir. Então, porque os mentores espirituais permitem a pesquisa. Então não adianta falar que o mentor espiritual não autorizou. Isso daí não cola. Né? Então a pessoa, se ela não deve nada, se é tudo muito claro, o fenômeno ocorre transparente, deixa ser pesquisado. Né? Sim. E o resultado dessa, para terminar essa sua pergunta, é difícil para mim avaliar o que essas mães, pais, esposos, esposas, vós, etc., sentem ao receber a carta e veem ali a imortalidade da alma como se estivesse recebendo um WhatsApp, como se estivesse recebendo um e-mail, né? Como se estivesse recebendo uma ligação, porque os fatos estão ali comprovando a identidade do familiar com dados que é de desconhecimento do médium, que é de desconhecimento da casa espírita. Como você citou esse caso da Elisângela. Elisângela. E a criança é Carol. Lembrei agora o nome da criança, é Carol. E um detalhe que, como pesquisador, e ele tem que fazer isso, ele vasculhou as redes sociais, não tem informação nenhuma, nem daquele primeiro ponto da cadeirinha e nem do porta-retrato. E tem um detalhe que não fala no vídeo. Ela foi muito sucinta. Ela falou mesmo que detalhes tinha no livro, né? Quem tivesse interesse. Quando ela recebeu a carta, que ela ficou bastante emocionada e ciente, ela só foi se atinar do detalhe do desenho do porta-retrato lá no Texas. Ela foi lembrar do caso lá no Texas. Aí que ela viu mesmo, falou, meu Deus, ó, né? Aí que ela se certificou da carta. E ela colocou essa carta num porta-retrato e ela mantém, porque no vídeo ela mostra o porta-retrato com o desenho. Então, é a prova material da imortalidade da alma que é produzido por outros médiuns, não é? Sim. E que atesta a vida continua e prossegue. Orlando, agora uma dúvida que eu tenho é o que define quem vai escolher, quem vai receber esta carta? Existe por parte da espiritualidade algum critério? Porque sabemos que o público é gigantesco, né? Nem todos recebem, ainda que nem todos recebam, causa todos saem dali impactados. Mas existe algum critério que você possa nos revelar? Essa pessoa vai receber, esta não?
Ou você não se envolve nisso, você só recebe a mensagem? Perfeito, eu não me envolvo nessa questão. Eu só, até para não criar um processo muito perigoso no médium, que é a autossugestão, né? Então, todos os elementos e isso entra dentro de protocolo de pesquisa, todos os elementos que possam indicar alguma questão que leve à dúvida, a gente tem protocolo para coibir isso. E um deles é esse. Eu estou ali a trabalho, à disposição da programação dos benfeitores espirituais. Quem coordena essa tarefa são os benfeitores. Então está afeto a eles a decisão desta ou daquela carta que virá. E esse critério eles não me passam. Esse critério eles não me informam. Então eu não posso dizer porque esta veio e aquela não veio. Eu não sei medir isso, né? Então eu falo isso até em nome até dos médiuns que estão na tarefa e que têm um trabalho sério e pesquisado. Não façam isso com eles no sentido de colocar a eles uma responsabilidade que não é deles. Então eu tenho feito muito esse diálogo antes da psicografia. Não para me proteger, mas para não cair essa carga que não está afeto à minha responsabilidade. E transfiro isso para outros trabalhadores que estão nessa atividade. Não façam isso com eles, eles não sabem. Não é eles que determinam, não é nós que determinamos. Nós estamos ali à maneira daquele homem que trabalha no correio, aquele funcionário que trabalha no correio, e ele chega no correio e fala: essa é as cartas que você tem que entregar. Ele não seleciona a carta que ele quer entregar. Sim. Ele simplesmente entrega a carta que está à disposição na caixinha lá no correio. O médium na tarefa da psicografia é esse. É um trabalhador que chega e a carta que está na caixinha, que foi os mentores que colocaram, é as que vão ser entregues. Eu acho que fica claro assim, né? Fica claro, e eu entendo que nesse processo todo, é que assim, eu me coloco num lugar que às vezes receber a carta não é o mais importante, mas o mais importante é a informação que ela traz de que existe vida após a vida. E que não só aquele filho, não só aquele marido, aquele irmão, aquela avó, né, segue em vida, como o seu ente que não se manifestou, né, na oportunidade também segue. E, no meu entender, essa é a principal mensagem. Então, não é receber, mas é o que aquilo representa, é a informação que aquilo traz. Exatamente. Eu dou um exemplo assim, eu sei que é pobre, mas a gente tenta cooperar com as pessoas nesse sentido, né? Por exemplo, eu não preciso tomar determinado medicamento, né, para saber que ele tem efeitos favoráveis. Por quê? Eu sei que aquele medicamento para X patologia, o Renato tomou, a Michele tomou e curou eles. Né? Então eu falo, eu não preciso receber a carta para ter certeza que a carta é imortal. Entenderam? Sim. Ou seja, eu não precisei tomar o remédio, porque eu sei que é bom para o Renato, foi bom para a Michele, curou. Então você que vai nas reuniões, que tem esse pensamento, se eu não receber, eu não acredito, me desculpa. Você tá equivocado, meu querido ou minha querida. Você está equivocado. Teu raciocínio é egoístico.
Você está sendo egoísta. Pensar assim, se eu não receber, então não é verdade. Não, meu filho ou minha filha. Se você não, naquela oportunidade, não teve a sua carta, tem um motivo. E quem sabe é a espiritualidade. Por que que a tua carta não está lá na caixinha? A espiritualidade que sabe. Mas isso não significa que a vida não é imortal, meu querido. É só você olhar as outras cartas. É por isso que eu estava dizendo aqui que aquilo vai te impactar, né? Independente de receber ou não, Isso. você vai sair de certa forma, para quem estiver aberto e disposto, é claro, você vai sair transformado, né? Desse movimento das cartas, das palestras. E aí, Exatamente. Renato e Leandro, eu acho que a gente pode aproveitar aqui o gancho do Setembro Amarelo. Exato. Porque a gente está aí agora passando por esse movimento, né? O movimento a favor da vida. Exatamente. E eu queria ver, porque é aquela coisa assim, um ente querido desencarnou de forma trágica, que eu não vou falar aqui o A atentado. pessoa, se de repente as pessoas acabam optando, né, pela interrupção da existência, né? E aí o mês, o Setembro Amarelo, eu acho que faz um alerta, né? E tenta criar ferramentas, né, para a gente ficar atento a esse processo, né? E eu conversava com a Michelle a respeito de tentar, assim, através da experiência que você tem ao receber as cartas, se você já recebeu cartas de espíritos que aqui na vida terrena, entre nós, já tenham de alguma forma interrompido a sua existência, chegado ao plano espiritual e enviado através do seu trabalho da psicografia alguma carta. Você já chegou a receber alguma carta, Orlando, de algum espírito que tenha interrompido aqui a existência? Uma não, várias. Uma não, várias. Várias. E isso tem ocorrido com muita frequência. Tá? Então, nós precisamos entender, até falando mais para os espíritas, tá? Que nós não podemos colocar essa situação dentro de uma caixinha e colocar todo mundo lá dentro de Memórias, do livro Memórias lá da Ivone do Amaral Pereira. Eu queria chegar justamente nesse ponto. Olha que maravilhoso Verdade. que é. Né? Então, Exatamente. querer colocar Verdade. tudo numa caixinha, eu gostaria... Estou até com o livro aqui, ó. Estou preparando um tema que as pessoas estudassem mais aqui o livro Céu e Inferno. Perfeito. Por quê? Por quê? Porque na parte 2 do livro, no capítulo 5, nós temos 9 mensagens de espíritos catalogados por Allan Kardec que desistiram de continuar. E já na primeira mensagem, quando Kardec faz o esclarecimento, ele diz que nestas situações tem agravantes e atenuantes. Então, colocar todo mundo na mesma caixinha é um equívoco que a prática demonstra o contrário. E a dona Ivone Amaral Pereira, como médium, e o Camilo Castelo Branco, não tem nada a ver com isso. Quem fez esse protótipo, esse protocolo, essa caixinha, foram os espíritos. Não todos, estou dizendo. Mas muitos que eu já ouvi, inclusive, comentar sobre essa caixinha. Sim. Mas, graças a Deus, a maioria já está com a mente e estudou a dissertação de Allan Kardec na primeira mensagem, estudada da parte 2 do capítulo 5 do livro Céu e Inferno. Quando ele diz que
aquele caso em estudo, narrado pelo comunicante, não é regra. Existem agravantes e atenuantes. E quando ocorre atenuantes, em determinadas circunstâncias e condições, eles podem se comunicar. Está aqui. Então, primeiro, esclarecendo essa questão. Partindo da questão que temos o atenuante, muitas situações ocorrem de que numa reunião com 100 pessoas, 200, 100, onde 10 casos são situações que desistiram de continuar, ocorre, pelo menos na nossa estatística, de vir uma ou duas. Normalmente pode acontecer uma. Então a gente entra no atenuante e no agravante. Então isso precisa ser muito bem esclarecido. Quando ocorrem essas notícias, e o que eu tenho observado, em geral, cada um com sua característica, de que primeiro há o desapontamento, há a surpresa. Que eles entendiam que, desistindo de continuar, resolvido o problema que viviam. Chegam do lado de lá, vê que não é assim, porque continuam vivendo. Agora, com uma situação. Eles narram, não é eu. Eles continuam com o problema que tinham, agravado com a responsabilidade do ato que cometeram. E precisam o quê? Auto-perdão. E na maioria das cartas eu percebo que eles precisam trabalhar a autoaceitação e o auto-perdão da fragilidade que cometeram. E na maioria eles vêm falar do remorso que estão envolvidos. E pedem perdão para os familiares pelo que cometeram de um momento de fragilidade, de desespero. Porque quem quer desistir de continuar, ele não quer morrer. Ele só quer acabar com o sofrimento. E aí eles continuam e seguem nessa grande revelação da imortalidade da alma, né? E eles têm narrado muito que eles são recebidos quando eles entram naquele momento de consciência, de claridade, que eles conseguem entrar no eixo, apesar da situação, eles são recebidos com muito amor, com muito carinho, com muito afeto pelo um avô, pela uma avó, pelo esposo, pela esposa. São recebidos com muito carinho, com muito amor. Eles recebem palavras de incentivo para reconstruir, porque eles vão ter que reconstruir. Eles falam da perda do tempo de ter feito isso. Então agora eles têm que recomeçar, eles têm que reconstruir. Eu queria focar justamente nesse ponto, né? A gente sabe de todo esse arrependimento que o espírito passa, né? Após o feito, mas eu vejo nas tradições religiosas o quanto a família não é acolhida nesse processo por conta dos julgamentos, né? E até mesmo no movimento espírita, né? Relatos aí de coisas horríveis que acontecem após o desencarne, que nem parece que acontece isso que você acabou de nos dizer, né? A questão do acolhimento, né? Parece que o espírito fica lá no limbo,
o jeito que as pessoas colocam, às vezes, algumas coisas, fazem algumas colocações, né? Tá no looping, tá nisso, tá aquilo. Não estou dizendo aqui que não existe, não tem nem propriedade para isso, né? Mas eu acho que e esse programa aqui, né? A questão do Setembro Amarelo, tem muito esse intuito, né? De trazer essa informação de que não existe o desamparo, Perfeito. né? Que foi isso. Exatamente, porque é, o objetivo, principalmente, é de trazer a interpretação e a luz da doutrina espírita de forma objetiva pela mediunidade. Uma coisa é crença, uma coisa não estamos discutindo fé, mas uma Não. coisa é crença, uma coisa é fé, uma coisa é teologia, né? Sim. Outra coisa é a mediunidade comprovando o lado de lá. E não é nós espíritas que estamos dizendo que é assim, é eles que vieram e disseram: olha, por mais que seja uma ação grave, se há justiça divina, que vai haver, essa justiça divina está envolvida pela misericórdia, e não só a justiça. Por isso que a bem-aventurança de Jesus não nos fala só apenas bem-aventurados os que sofreram injustiça. Ele fala também bem-aventurados os misericordiosos. Eu quero narrar aqui um fato para ilustrar muito bem o que a Michele fala com muita propriedade dos nossos irmãos de outras religiões que respeitamos, né? Eu tenho muitos amigos na rede social minha, que são pastores, freiras, padres, que me respeitam e eu respeito eles, né? Porque, na realidade, quando há um desrespeito em termos religiosos, é melhor pegar a Bíblia e o Evangelho e colocar dentro da gaveta, porque estão se autocondenando, porque o mestre disse: não julgueis para não ser julgado. Então já começa por aí. Mas sou muito bem, então, o que eu vou falar é na interpretação da doutrina espírita, sem criar nenhuma desafio a ninguém, de forma alguma, nada disso. Eu lembro que eu terminei uma palestra em Londrina, e na hora que eu estava saindo, a Letícia estava do lado, o pessoal estava lá, a Letícia, minha esposa, depois podemos falar um pouquinho da importância dela nesse trabalho, né? Que as pessoas ficam pensando que é só eu. E não, tem uma pessoa muito querida e Tem alguém maravilhosa. segurando o rojão. Totalmente. Quem segura essa reunião, a estrutura é ela. É Letícia. Está fazendo muita falta, porque agora, em razão da eleição, ela está trabalhando. Eu estou indo sozinho. Quer dizer, sozinho não, a gente está parado. Mas fica um braço a menos ali. Bom, e que braço? Muito importante. Então, nós estávamos saindo, chegou uma senhora, ela estava, eu lembro até hoje, ela estava chorando, os olhos bem vermelhos assim, e ela falou assim: olha, eu queria saber a interpretação do Espiritismo, porque o meu filho desistiu de viver. E na minha religião, eu fui falar com o responsável, ela deu todo o nome, eu que estou numa questão de respeito e ética. Eu fui falar com a pessoa responsável da minha religião, ela disse que o meu filho cometeu um pecado irremissível, que não tem mais o que fazer, que foi um pecado que Deus não perdoa, é irremissível. E eu, como mãe, não posso acreditar nesse Deus. O que o Espiritismo tem para me dizer? Naquela hora, o benfeitor Natanael se aproximou e me disse: fale para ela a parábola do filho pródigo.
Então eu disse assim para ela: a senhora conhece a parábola do filho pródigo? Ela: sim, não só conheço, estudei. Falei: então vamos aqui resumi-la. Lembra daquele homem em que o filho mais novo, pediu a herança que lhe pertencia e saiu pelo mundo? Errou, cometeu desatinos, gastou tudo que o pai lhe deu da herança. Chegou numa situação extrema de que ele via os porcos da fazenda do pai comendo e ele não tinha o que comer. E ele tomou uma decisão de voltar para a casa do pai. E ele voltou. Quando ele estava chegando próximo, o pai ouviu e foi e se encheu de compaixão e foi até esse filho e pediu para os servos fazerem uma festa, que preparasse uma roupa, um anel, porque o filho voltou. Aí então eu falei para aquela senhora: quem é esse pai? Ela falou: é Deus. E quem é esse filho que voltou e o pai recebeu com compaixão? Sem acusar, sem apontar dedo, simplesmente recebeu, dando-lhe uma festa. É meu filho. Eu falei assim para ela: essa é a interpretação da doutrina espírita. Não existe pecado irremissível, não existe inferno eterno, existem erros, existem caminhos e rotas que equivocamos, mas que podemos voltar. E a lei divina de justiça e misericórdia nos abre a mão e nos recebe para reconstruir o nosso caminho, como esse filho fez. E minha senhora, lembra da parábola das ovelhas perdidas? Ela: muito bem, lembro. Então, havia 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixou as 99 e foi procurar a ovelha que havia perdido até achá-la. E colocou ela no ombro e trouxe para seu rebanho. Quem é esse pastor? Ela disse: Jesus. Eu falei: quem é essa ovelha que se aconchegou no ombro de Jesus? Ele falou: meu filho. Aí eu falei para ela: seu filho vive e terá o reencontro com o mestre. Pode ficar tranquilo. A próxima, não foi isso, foi no sábado. No domingo teve a psicografia, ela estava lá. Ela assistiu a psicografia, não recebeu a mensagem, mas eu tenho certeza que ela saiu com a interpretação espírita ante aqueles que desistiram por alguns momentos de fragilidade e que podem fazer o passo de retorno e de reconstrução. Ela saiu com a dor curada, né? Com muita saudade ainda, mas com a dor curada. Eu ia pedir para Orlando deixar uma mensagem, né, para a gente finalizar, que a gente já está aqui estourando no tempo, mas nem precisa, ele já fez a mensagem. Ele é tão, né, ligeiro, que ele já fez a mensagem e eu tô mais que satisfeita. Demorei para chorar até, Orlando, porque você lembra que eu sou chorona, né? Sim. E é justamente essa mensagem que a gente quer deixar para quem tem, né, É porque esse tipo de sofrimento. a gente vê e a gente percebe que o propósito das religiões muitas vezes se perde na interpretação dos homens. E até você comentava, né, Orlando? Ele até comentava, né,
no começo, dessa coisa da interpretação dos homens, né? Os homens interpretam a sua forma e as religiões acabam se confundindo no caminho, e isso acontece também com todas, até Com mesmo doutrina todas. espírita, Sim. né? Até o caso mesmo que você comentou, que se não fosse o Chico naquela orientação, né? Pessoas do movimento diziam que você estava perturbado, que você estava, né, obsedado. E o Doido Chico... de pedra. Exatamente. Então, são percalços que podem ocorrer. E eu acho que isso que você nos trouxe agora, eu acho que vai até além da própria doutrina espírita, porque é um relato de amor que é colocado. Se Deus é soberanamente justo e bom, né? Ele é misericordioso, a aceitação desse processo racional nos leva a isso, né? Da aceitação. Ou seja, se tiver uma ovelha desgarrada, tem alguma coisa errada, a gente tem que resgatar, né? E, bom, eu já quero, na verdade, te convidar, né? Pois não. O seguinte, ó, tem esse folheto aqui da GEM, Grupo Espírita Emanuel. Sim. Tá? É um folheto e aqui tem uma mensagem é feminino, e que depois de 6 meses que havia desistido de continuar, transmitiu, a mensagem está na íntegra aqui, transmitiu a mensagem pelas mãos de Chico Amor Xavier. Depois de 6 meses de ter desistido de continuar, 6 meses, transmitiu a mensagem para os pais. Eu vou tirar a foto, depois eu tiro uma foto, que esse material aqui é inédito, você não vai conseguir. Tá. Mas eu tiro para você, por favor. a foto, mando para você e você manda para Michele. Perfeito, Orlando. Era só essa menção, porque Perfeito. as pessoas podem até me questionar na Sim. condição de um médium de orelhão que sou. Mas questionar o médium 5G, eu queria que questionasse. 5G foi ótimo. Bom, nós vamos disponibilizar aí o link de agenda do Orlando. Eu acho que esse próximo final de semana agora, 21 de setembro, vai depois. Mas enfim, vai ter o link aqui com a tua agenda para o resto do ano, das cartas. Gente, o Orlando viaja Brasil, né? Além do trabalho que ele exerce na vida dele, que é o que traz o sustento para sua família, né? Porque não ganha esse dinheiro com doutrina, né, Orlando? Jamais. E nós vamos disponibilizar também no rodapé, não deu tempo de falar, mas os livros que são incríveis, né? Então, os livros, a agenda... Agenda, exato. Os contatos também. Só para dizer, a agenda de 2025 já terminou, já estamos iniciando a de 2026. Uau! Loucura, né? É que o pessoal fica ligado aí, né? Quem está em Santo André, quem está em Curitiba, quem está em São Paulo, já fica aí com a anteninha ligada, porque... Vamos disponibilizar. O Orlando está na área. A gente releva que ele é palmeirense. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas vamos analisar, né? Vamos com muita calma. Vocês sabem por que Chico era corintiano? Eu sabia que ele era, agora o motivo... Eu também não sei. Dizem, não sei se é verdade. Não foi comprovado, isso não foi comprovado. Não foi comprovado, mas há um grande grupo que fala que Chico era corintiano, porque Chico ele gostava e amava muito os sofredores. Não, mas você sabe, Orlando, que eu acho que no Pinga Fogo de 71, eu acho que ele comenta alguma coisa sobre ser corintiano. É verdade, depois eu vou até assistir de novo.
Ele começou fazendo piada no bastidor, porque vocês não viram. E E agora ele tá faz terminando fazendo piada ao vivo, esfregando aqui na cara dos corintianos. sofredores. Não, mas maravilha, maravilha. Olha, Gente. gente, eu só brincando, porque eu tenho psicografado corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista, todos que... Glória a estão no plano Deus. espiritual. Amém, Jesus, porque pelo menos ele não faz distinção de time na hora de psicografar as cartas. Eu sempre Exato. brinco que quando eu psicografo um corintiano, que comprova até, vem com dados, né, comprovando, é uma forma de identificar, né, trazendo coisas ali da família, porque gostavam muito, eu falo que creio que estou tentando ser fiel mediunicamente, porque um palmeirense médium psicografar o corintiano haja fidelidade mediúnica. Né? E acho melhor a gente encerrar. Comprova ainda mais a fidelidade mediúnica. Gente, muito muito bem. obrigada por nos acompanhar até agora. Foi um bate-papo bom demais da conta, né? Eu disse que seria mesmo, nós estaríamos em casa, porque estar com o Orlando é estar em casa, né? Estar com a equipe que estamos é estar em casa, então estamos felizes. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, curte, compartilhe, se inscreve no canal para receber as notificações do próximo episódio. Algo a dizer, Renato Leandro? Então, Michele, eu quero agradecer ao Orlando, agradecer e já deixar um convite. Eu sei que a sua agenda é complicada, né, Orlando? Por causa das viagens a trabalho e também o trabalho com as cartas. Mas há uma imensidão de assuntos que a gente gostaria de tratar e é sempre importante o seu esclarecimento, porque ele é muito abrangente, ele está acima das religiões, o seu testemunho de trabalho. Então já fica o convite, quem sabe daqui a alguns meses a gente possa se reunir novamente. Então fica o agradecimento e queria saber se você queria falar mais alguma coisa. Não, agradecer você, Renato, você, Michele, pelo carinho quando eu estou em Bauru. Sabe que Bauru é muito especial, uma pela questão da editora, né, que eu tenho aqui que agradecer muito o Oceano Vieira, que fez toda essa ponte com o Richard, né? E depois a gente foi crescendo junto. O Renato é um grande amigo, parceiro, a Michele, que posteriormente conheci. E você tem feito um trabalho com muito carinho, tem tido paciência comigo. E a gente sabe que tem outros projetos aí, e vamos pedir que a espiritualidade abençoe. Então, eu só quero agradecer a você e que o nosso fraternidade, espiritualidade, além das fronteiras, porque tem o Sem Fronteiras, né? Exato, o nosso vai além. A espiritualidade, além das fronteiras, continue levando luz, paz e renovação no coração das pessoas. Que assim seja. E para quem tem curiosidade de conhecer Letícia, tem muitos vídeos aí das cartas do Orlando no YouTube. A Letícia é aquela moça loira, linda, que acolhe as pessoas que vão receber a carta, que ficam ali do ladinho aplicando um passe e auxiliando ali o Orlando nas psicografias. Então, quando vocês verem uma pessoa acolhendo, abraçando, né? Essas pessoas, elas se emocionam demais, então elas precisam, né, desse amparo. Essa mulher maravilhosa é Letícia. Eu não poderia deixar aqui de citar a Letícia, porque ela faz parte, né, deste trabalho grandioso. E é isso, gente boa. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.